Olá! Bom, hoje a nossa videoaula a gente vai falar sobre geografia, né? Geografia em casa por você e por mim, né? Vamos se cuidar, infelizmente os casos da doença estão aumentando no nosso município. Vamos ficar em casa, vamos usar o álcool gel quando for necessário e não estivermos próximo a torneiras com água e sabão, porque se for o caso, vamos lavar as mãos, né? De 5 em 5 minutos, de meia em meia hora, desde que seja necessário. E principalmente, vamos usar a máscara, tá bom? A nossa aula de geografia, a gente vai falar sobre a questão das representações das cidades e dos espaços urbanos, né? Na nossa última aula, a gente já começou a falar um pouquinho sobre essas questões urbanas, né? E hoje a gente vai entrar no tema em si. A geografia urbana é a área da geografia que se ocupa em estudar, compreender e realizar proposições acerca do espaço urbano e os seus processos constitutivos. Essa área do conhecimento possui uma forte interdisciplinaridade com outros ramos do conhecimento, como política, economia, arquitetura e urbanismo. Como assim? Assim mesmo, né? O que é a geografia? O que é esse estudo da geografia urbana? É o estudo da formação das cidades, né? É essa aglomeração que a gente estudou na nossa última aula, em relação ao êxodo rural, né? As pessoas vindo do campo para a cidade, a questão das indústrias que foram crescendo, o número de empregos que foram surgindo e, consequentemente, o aumento, né, do espaço urbano, e que fez com que o espaço rural, que antes tinha mais pessoas do que o espaço urbano, inverter essa situação. Hoje, o espaço urbano abriga muito mais pessoas do que o espaço rural. E essa geografia urbana estuda todo esse contexto, desde a questão desse povo vindo do interior para a cidade, quanto à organização estrutural. Por isso é que ele menciona que essa geografia ela tem essa interdisciplinaridade em relação a essas outras áreas, como política, né, economia, arquitetura e urbanismo. A geografia urbana está associada e principalmente à questão do urbanismo. A geografia urbana ela se alia muito a essa questão urbanística, que é a forma como a cidade vai se organizando, aonde é que tem os centros urbanos, aonde é que está se formando a questão dos bairros, como esses bairros estão se formando e como a gente está se utilizando dessa área em relação ao meio ambiente. Tem muitas cidades que são formadas praticamente dentro de rios, ou às margens de rios, ou cortaram riachos por inteiro. Essa área foi toda aplanada, o riacho desapareceu. Então, tudo isso é pensado pela geografia urbana, tá bom? O espaço urbano é a organização das atividades humanas de maneira justaposta no meio geográfico. Essas composições são responsáveis pela formação das cidades e as atividades a elas inerentes, bem como o seu sistema de organização socioespacial. Como assim, essa questão de reorganização das atividades de maneira justaposta? É para ninguém ficar de fora ou ninguém atropelar ninguém. É a junção. Não é uma junção híbrida, um se entra no outro. É uma junção em que um complementa o outro. O espaço rural seja um complemento do espaço urbano, o espaço do bairro seja um complemento daquela área urbana e não uma coisa que é submissa, que vai sofrer as consequências, que é o lugar onde é esquecido, que é o lugar onde ninguém olha. Não, que seja um complemento daquele todo e que as coisas uma precise da outra, uma se aglomere. Porque, por exemplo, deveria sim, se a gente pudesse organizar dessa forma, o centro urbano ser apenas comércio e os bairros ser apenas moradia, se a gente pudesse organizar dessa forma. Não é uma coisa que é um complemento, porque ali no espaço, no centro urbano, onde tem a parte de comércio, fica aquele movimento, aquela coisa de ter muita gente passando, muita gente conversando, e sendo uma área de moradia.
é complicado as pessoas morarem justamente ali na área comercial, né? Então, que o espaço urbano seja, que todas as áreas do espaço urbano seja uma coisa justaposta, uma coisa que complemente, e não uma coisa que seja alheia, que a gente não queira fazer parte, né? Porque existem muitos bairros nas cidades que as pessoas têm até preconceito, né? Não querem morar em um bairro mais distante, é um bairro mais humilde, é um bairro onde tem gente mais simples, e tem outros bairros, né, que são mais infraestruturados, que são mais organizados, que as pessoas têm uma condição financeira melhor, então é muito mais bem visto. Então essa questão dos bairros, né, e da forma de se organizar a cidade, eles são, em muitos casos, levam muito para a questão do preconceito, né? E para a questão também da questão do econômico, né? Tem bairros mais nobres e bairros mais humildes, né? E não deveria ser, deveria ser uma coisa, né, que abrangesse todo mundo por igual, mas só que a gente sabe que, infelizmente, não acontece dessa forma, né? Essa questão da distribuição financeira ser por igual. Essa composição são responsáveis pela formação de cidades e as cidades, a elas inerente, bem como o seu sistema de organização socioespacial. Como assim essa questão da organização socioespacial? É a organização como as pessoas se organizam no espaço, que é o que eu mencionei, né? Existe essa questão de bairros mais nobres, bairros mais humildes, a parte que é só centro, né? Existem pessoas também que estão morando ali no centro. Então é essa coisa do organizar entre sociedade e o espaço que tem ali, que no caso é o espaço urbano, né? É importante compreender que os termos urbano e cidade, apesar de serem corriqueiramente utilizados como sinônimos, que foi o que a gente estudou na aula de português. O que é sinônimo? Palavra que tem o mesmo significado, né? Por exemplo, cidade, a mesma coisa de espaço urbano. A gente vai ver agora se realmente é, né? Urbano refere-se às práticas que se diferenciam do rural no sentido de concentrar, né, preferencialmente atividades relacionadas ao setor secundário, como indústria, comércio, serviço, enquanto que as coisas que acontecem no rural é composto por áreas não ocupadas, como reservas florestais, áreas agrárias que se especializam em práticas do setor primário, como agropecuária, mineração, extrativismo, né? E a cidade, por outro lado, é a materialização. A cidade é a materialização do urbano, com aglomerações populacionais e suas expressões, conjunto de casas, prédios, áreas de lazer. Se eu não compreendi o que é essa questão de cidade e o que é essa questão da área urbana. Bom, ele menciona aqui o que é urbano. É aquilo que é diferente do rural. Né? Na parte urbana, na parte urbana não tem as indústrias, não tem os grandes comércios, né? Não tem as lanchonetes, não tem pizzaria, não tem os bares mais movimentados. Então isso é urbano. Será que lá no interior tem esse tipo de coisa? Né? Tem, na parte urbana tem aqueles clubes para grandes eventos, né? Então no interior não tem isso. Então isso aqui é urbano. Essa coisa diferente do rural. E o que é a cidade? A cidade é o que engloba tudo isso. Né? A cidade é que ela abrange toda essa parte urbana. Por isso é que o termo urbano é diferente. Não é a mesma coisa que rural. É porque existe o que é a cidade? É aquela parte que engloba o todo. E o urbano é aquilo que as atividades que não estão associadas ao campo, então aquilo dali são as atividades urbanas. Mais um tema, né, para a gente trabalhar. Ali foi um assunto, como a gente costuma dizer nos nossos livros. Tio, a gente já vê esse assunto, vocês costumam dizer. Então vocês façam a atividade daquele assunto. Né? Qualquer dúvida me procurem
E agora a gente vai para mais uma temática, que é a questão de lugares e modos de vida urbanos e rurais. Né? Acabamos de ver a diferença entre área urbana e cidade, e agora a gente vai ver a questão dos costumes, dos modos de vida, da forma como vivem as pessoas na parte urbana e as pessoas na parte rural. O espaço rural, urbano e rural inserem-se com diferentes expressões materializadas no espaço geográfico, compreendida por suas distintas dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais. Embora componham meios considerados distintos, suas inter-relações são bastante complexas. Por isso, muitas vezes, é difícil separar ou compreender a especificidade de cada um desses conceitos. Então, vamos lá. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional, ou seja, lugar onde tem muita gente concentrada, com formação de habitações justapostas entre si, né, habitações uma interligadas, né, na outra, o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias, que é a atividade voltada para a agricultura, pecuária, né, mineração, praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais, né, porque normalmente essas atividades rurais, elas se utilizam de grande espaço de terra. Já nas cidades é muito difícil você ver um plantio de milho, de arroz. Por quê? Porque as casas são tudo interligadas. As pessoas têm os quintais muito pequenininhos, né? E poucos têm quintais. Tem casas que nem quintais não tem. Nos grandes centros urbanos, as casas normalmente só tem a entrada, não tem saídas. Por quê? Por conta dessa questão de não haver quintais, né? E porque as pessoas não se utilizam o terreno que tem para construir a sua casa. Então são casas muito interligadas uma na outra. Já no espaço rural é diferente, né? As pessoas moram aqui na casinha, tem um grande quintal, e depois desse quintal ainda tem as roças que eles trabalham, né? Nos nossos interiores aqui. Já nas grandes cidades não. E a parte rural é uns campos enormes em que as máquinas trabalham. Existem pouquíssimos trabalhadores. A grande maioria são as máquinas. Por isso é que o espaço rural, né, refere-se a atividades primárias com áreas não ocupadas por pessoas. Porque se existe casa, não tem como fazer esses plantios grandes. Então tem que ser áreas que não existe ocupação. Aí aqui tem uma imagem, né, representando essa questão. Nós temos aqui o espaço urbano e o espaço rural. No espaço urbano, a área de elevado adensamento populacional, composta por habitações aglomeradas que formam as cidades, né? Destaque para as atividades como produção industrial, comércio e serviço. Aí nós temos ali espaços com diferentes dinâmicas social e econômicas e que mantêm relações entre si. Já no espaço rural, a área de baixo adensamento populacional, no qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades, destaque para atividades como agropecuária, agroindústria e extrativismo. Aí nós temos diferença: menor abrangência do espaço rural, maior abrangência do espaço, menor dinâmica econômica, aliás, maior dinâmica econômica, menor dinâmica econômica. Ou seja, o que é essa dinâmica econômica? É porque no espaço urbano existem vários tipos de forma de você ter dinheiro. Por exemplo, existe venda de roupa, de calçados, existe lanchonetes, existe uma variedade de formas econômicas que você pode trabalhar. No campo não, existe uma pequena diversidade, né? Existe extrativismo, existe agropecuária e existe mineração e praticamente se resume isso. E como você trabalhar com outros tipos de comércio? Então é por isso que existe uma menor dinâmica econômica e lá na cidade uma maior dinâmica econômica. Outra diferença entre espaço urbano e rural está na amplitude dos respectivos conceitos. Em termos de
escala, a abrangência espacial do meio rural é muito maior, pois ele reúne tanto as áreas transformadas e cultivadas, que é o espaço agrário, pelo homem, quanto o espaço natural, pouco transformado ou mantido totalmente sem intervenções antrópicas. O que é antrópicas? É a questão da ação humana. Né? No espaço rural, a transformação pelo ser humano é pouca. Né? Você retira a vegetação do local, faz seu plantio e sobe. No espaço urbano, não. Você tira a vegetação, você constrói casa, você faz um prédio, depois você constrói praça. É uma dinâmica muito grande, uma diversidade de transformação. Já no espaço rural, não. Por outro lado, a cidade, embora possua a maior dinâmica econômica, apresenta-se em espaços mais circunscritos, mesmo com o crescimento desordenado dos espaços urbanos, na maioria dos países periféricos e emergentes. Né? Apesar do espaço ser pequeno, ele ainda consegue transformar em várias coisas. Em termos de hierarquia econômica, podemos dizer que originalmente o campo exercia um papel preponderante sobre as cidades. Afinal, foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária que permitiu a formação das primeiras civilizações e o seu posterior desenvolvimento. No entanto, com o avanço da Revolução Industrial, as transformações técnicas por ela produzidas, o meio rural viu-se cada vez mais subordinado ao urbano, uma vez que as práticas agropecuárias e extrativistas passaram a depender cada vez mais das técnicas, tecnologias e crescimento produzido nas cidades. Foi o que a gente debateu na nossa última aula, que nós falamos sobre a questão das transformações, né? Desde lá de 1970, que é a questão da industrialização. Né? No momento em que houve essa questão da industrialização do campo, houve essa mudança de perspectiva das pessoas saírem do campo para vir procurar emprego nas grandes cidades, por conta, né, da técnica e da tecnologia chegarem até o campo. Tá bom? Atualmente, o urbano e o rural formam uma relação socioeconômica. Né? Existe a relação entre a sociedade, tanto do meio urbano quanto do meio rural, financeiramente. Né? E até culturalmente bastante ampla, muitas vezes se apresentando de forma não coesa e profundamente marcada pelo avanço das técnicas e pelas transformações produzidas. Nessa relação, o espaço geográfico estrutura-se em toda a sua complexidade e transforma-se em reflexo e condicionante das relações sociais e naturais, denunciando as marcas deixadas pelas práticas humanas no meio em que se estabelecem. Né? Aí, encerrando com essa fala aqui, nós fechamos o nosso assunto sobre meio urbano e meio rural e sobre essas práticas, né, que a gente faz no espaço urbano e o que a gente faz no espaço rural. Como são as atividades no espaço urbano e como são as atividades no espaço rural. Como a gente se utiliza do espaço no meio rural e como a gente se utiliza do espaço no meio urbano. Né? São práticas e modos de vida diferenciados. Tá bom? Por aqui a gente encerra. Até a nossa próxima aula de geografia.